Não, legal. Então, Vivi, esse papo vai ser mais para a gente se conhecer mesmo, né? Sem compromisso. E aí eu queria que você falasse para a galera, como a gente ainda realmente não tem muito, não se conhece tão bem, da onde você fala, porque pode ser que tenha alguém no grupo que seja dessa mesma cidade, né, que você esteja falando, e também como você, com que você trabalha, só para a gente ter uma ideia mais aprofundada. Já iniciar, né? Uhum, Bom, meu escritório ele é situado em São Caetano do Sul, né? uhum, Sou aqui de São Paulo e eu atuo na área jurídica, né? Então, sou uma advogada empresarial, né, focada no nicho empresarial, uhum. cuja minha proposta é, de fato, trazer uma educação jurídica. Então, Cara, top. qual é a minha missão nesse segmento? É conscientizar o maior número de empresários a necessidade dessa prevenção, né? Para que eles não precisem lá na frente se deparar com um problema que custe muito mais do que, de fato, essa iniciação jurídica, né? Cara, show de bola. Inclusive, talvez você até eu seja uma cobaia para divulgar o seu serviço, porque assim, a minha história no empreendedorismo, meu maior empreendimento foi ter um café, uma cafeteria em São Paulo, na Lapa. E eu fiquei com esse café 1 ano e 8 meses. Foi onde eu cresci como profissional, porque ter empresa eu vi que é um jogo, cara, como eu posso dizer? Você entrar num time profissional, né, de qualquer esporte, assim, o cara que abriu a empresa, ele tem que estar profissionalmente sabendo controlar suas finanças pessoais e também manjar um nível acima que é estar lá na empresa, porque eu quase tomei uns processos, cara, não por ser um cara mau caráter, mas não entender de lei, saca? Tipo assim, Sim. vou contratar um freelance, tipo, coloca o freelance, aí o cara é freelance porque a demanda aumentou, não colocava uniforme às vezes, cara, entra aí. Aí eu comecei a ouvir histórias e possíveis amigos que foram processados por coisas tão pequenas, sabe? E aí eu vi que a área era muito hostil, realmente, a área de cozinha, tinha muitas regras. Eu falei, velho, o que eu tô fazendo sem saber dessas coisas? E tem muita história capciosa que eu já ouvi de gente que não tem advogado, que fala que tem abuso de todos os lados. Se você tem um advogado, só fala, olha, meu advogado me orientou a isso, eu não converso com Exatamente. você. Se você não tivesse advogado, já tava ferrado, sabe? Por muitas vezes, Rô, como você está colocando, o simples fato de dizer assim, ó, fale com o meu advogado, resolve no sentido de, poxa vida, esse cara tá seguro, né? Então, a Nossa, figura do advogado, ela é hoje uma figura de posicionamento, né? Eu preciso me posicionar perante os meus clientes, perante os meus funcionários, até mesmo para que esse crescimento seja um crescimento de alavancagem, né? Eu faço cara, parte de um grupo de empreendedores de Curitiba, né? Então, eu advogo, meu foco é São Paulo e Curitiba, já estou expandindo para outros estados, mas esse grupo é uma escola de empreendedorismo mesmo, e lá a gente tem bastante vivência e problemas. A gente sempre fala sobre a base do pilar jurídico, né? No empreendedorismo a gente tem vários pilares, e um deles, sem sombra de dúvidas, é o jurídico. cara, eu concordo. Inclusive, eu tenho a conversa que eu tive ontem com uma amiga chamada Yasmin. Ela tem uma agência de publicidade e ela me falou esse ponto, né, de que as pessoas elas têm de certa forma ela usou esse exemplo que ela falou, olha, meu advogado orientou eu não conversar com você porque isso já foi resolvido. Tipo, era uma ação, algum processo que aconteceu da empresa. E aí, realmente, quando ela falou isso, a pessoa já, então beleza. E ela citou uma coisa na startup que é comum, que eu fiquei até pensando assim, que são, na área de tecnologia, tem alguns hackers que eles testam seguranças de sites e aplicativos. Mas não com o intuito de ser mau caráter, mas é para de repente chegar naquela startup e fazer parte, sabe? Olha, eu vi uma falha aqui, eu entendi isso. Então, para pensar quantas pessoas que podem estar mal intencionadas realmente para testar falhas, né? Tipo assim, será que esse cara tem advogado? Então, alguém pode tentar alguma coisinha, fazer um teste, e aí ver que você está desprotegido
e se você tiver, a pessoa pode realmente, por algum ponto específico, igual no xadrez lá, colocar um checkmate num projeto se você estiver incomodando no ponto de crescimento, né? Porque quando você cresce, pode chegar nesse ponto, né? E muito legal o que você falou dessa área que você trabalha, cara. Eu atendo 2 startups que hoje estão num crescimento exponencial, e, esse ponto que você disse é imprescindível, né, de pessoas que podem utilizar desses pontos, inclusive para má fé. E existem outros pontos que é a ideia, né, a proteção da ideia, a proteção da marca, trazer um contexto de segurança para investidor, porque o investidor, se ele for investir na sua startup, ele vai querer, no mínimo, uma garantia de segurança. E daí entra a importância do contrato, Nossa, né. olha, Então, tá abre muito, um leque muito grande, né. sim, tá muito orgânico esse papo, porque geralmente eu começo a conversar, só que tá vindo, sabe, coisas recentes e fresquinhas. Uma pessoa, contextualizando, eu tenho 2 grupos no WhatsApp, né? Um grupo 10 pessoas, o outro grupo, e um outro grupo terceiro agora, ele está sendo pago. E a primeira vez que comecei agora a ir para esse grupo pago, porque deu certo os resultados, me questionaram um dos clientes sobre a segurança dos dados. Porque depois eu até mostro para você no finalzinho, eu tenho um portal, que é um portal onde eu coloquei essas pessoas do grupo para que outras pessoas se conectem e façam network entre elas, né? E aí, cara, comecei a ver que quando você começa a colocar um preço, mesmo que seja simbólico, as pessoas começam a passar soluções para aquele dinheiro valer, né? Então, poxa, minha segurança tem que estar dessa forma. Então, eu vejo que o meu caminho, ele é começar a ir para a organização, de certa forma, de contratos e outras coisas que podem, mais para frente, me evitar que eu caia dentro do planejamento que eu já venho executando, né? Então é muito legal essa ideia da proteção, cara. Eu tenho um amigo depois, não sei se você gosta de conversar com advogados, mas um amigo que ele Sim. também é do Rio de Janeiro, tipo, é um outro estado, que diferente de São Paulo e Curitiba, Uhum. e ele fala que ele está nesse lance também de startups, e ele também tem uma pegada de ser um advogado, que ele também fala de empreendedorismo. Só que eu estou vendo que é muito importante esse lance da educação, cara. Sim. Por exemplo, nesse caso que você citou aí das pessoas questionarem, né, hoje a gente tem vigente a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tanto no primeiro exemplo que você deu de um hacker, né, dessa segurança da internet, isso tudo tem que ser regulado, porque a partir do momento que você, como empresário, tem ali a base de dados, você tem a responsabilidade sobre ela. Nossa, já, já uma frase de impacto, né? Porque realmente os dados hoje na internet, de certa forma, o Facebook, o Instagram, todas as grandes empresas, elas têm um ouro na mão, porque com os dados você consegue acertar ainda mais tudo, né? O seu projeto, Uhum. o direcionamento. E realmente as pessoas podem querer utilizar os dados para usar, usa o esforço. Imagina eu, que já tenho mais de 25 empreendedores, que eu já conversei pessoalmente, já coloquei eles dentro de grupos. De certa forma, 25 pessoas que eu conheci foram trabalhos de, vamos supor, 25 horas de dedicação em reuniões, fora a prospecção. E aí alguém com um estalo de dedo consegue coletar informações, dados de tudo que você selecionou, né? Sim, e aí, entra a responsabilidade compartilhada, porque a partir do momento que você compartilha esse dado, o que que traz a lei geral? Eu até fiz um curso sobre isso gratuito, que está disponível no Nossa, meu Insta, top. porque a partir do momento que você tem lá 25 empresários, quais foram os dados que você colheu dele? É uma primeira análise. Esses dados, eles são imprescindíveis ou eu consigo enxugar isso para eu não cair numa fiscalização indevida? Daí esse compartilhamento de informação, eu compartilhei, sei lá, Rô, compartilha comigo esses 25 empresários, você está compartilhando comigo, mas o que eu fizer recai em você. Caraca, No interessante sentido isso. de assim, ó, o cliente vai perguntar: "Poxa, mas de onde você conseguiu o meu dado?" Eu vou dizer: "Olha, o Rodrigo compartilhou comigo". Se ele não autorizar isso e eu continuar acionando ele, você pode ser responsabilizado, porque a partir Cara, da LGPD eu preciso da autorização.
Vivi, eu até ia falar, esse papo, até um papo para depois, se você achar interessante, você já gravou alguma live no Instagram? Não sei. Eu fiz uma semana de live sobre esse assunto, mas eu acho que é importantíssimo que a gente retome, porque assim, a entrou em vigor em agosto, né, e uma das minhas dificuldades, inclusive, é a conscientização para que a pessoa entenda que é importante. Então, cada Sim, vez mais propagar essa mensagem, né, a gente se olha, você quiser, a gente faz. eu vou depois te convidar para uma live. Eu sempre pego o primeiro filtro que eu falei, essa reunião, para a gente se conhecer. Então, como eu vi que eu já estou entrando sem querer, é a primeira live que eu estou entrando já no assunto, qual é o meu objetivo é te conhecer, saca? E Hã. aí, eu estou começando a me interessar pelo assunto que você está falando. Minha vontade está sendo de, vou desviar o foco aqui e aprender sozinho, tirando dúvidas, porque eu acho que eu posso extrair extrair é uma palavra meio feia, mas tirar o conteúdo ah, com base cliente e quem Uhum, sabe, porque eu não sou um cara, você pode ver assim, se você me conhecer com o tempo, diferente de alguém que fala de empreendedorismo, mas não vivenciou o empreendedorismo, eu senti o frio na barriga do que é ter sócio, 30 mil de faturamento todo mês, um erro é 25 mil seu custo fixo no outro mês. Então, potenciais, já aconteceu roubo na minha empresa, roubo de pessoas, de um cara que me enganou, um funcionário falou que era foda, eu acreditei, eu olhei para ele e falei, cara, que experiência legal, Outback, Starbucks, tudo mentira. Começou já a farsa na carteira assinada em branco, que já falou, poxa, cadê, o que aconteceu? Depois, vários erros de não controlar estoque. O cara começou a entender os erros e começou a pegar algumas coisas. Aí depois começou a confundir o caixa, sabe? Olha, pagou, não pagou, aí a gente dava dinheiro a mais. Aí a hora que foi ver, o cara tinha passagem por estelionato e várias coisas que já tinha uau. aprontado. E, meu, a primeira coisa na cabeça foi, meu Deus, como eu coloquei um cara desse dentro da minha empresa, com pessoas boas, com outros funcionários, e coloquei em risco, de certa forma, algumas pessoas lá dentro, que ele tentou até, poxa, fulano, como que tinha uma menina, uma pessoa que trabalhava lá, que ela era refugiada, que do Haiti, que ela veio lá, estava pedindo emprego, ela começou na limpeza, muito forte, muito firme, e aí ela não tinha banco, né? Tipo, no comecinho, porque ela estava entrando na empresa, a gente estava registrando ela, já estava um mês de registro, e ele já estava começando a assediar, tipo, pô, se quiser, pega o dinheiro e o Rodrigo deposita para mim, para ela. Então, moral, você começa a ver, escutar as histórias, quando você vira empresário, ninguém entende que você se torna visado, né? A minha cabeça era Rodrigo, pessoa física, é a mesma coisa do Rodrigo, pessoa jurídica. Só que, velho, pessoa jurídica vem aquela ilusão de que rico, empresário, tem dinheiro, tem empresa. Quem que a gente vai pegar? Vamos pegar esses caras. Então, o cara mal intencionado às vezes vai para esse caminho, né, de pensamento e que é o contrário. Às vezes, um errinho do empresário você quebra a empresa loucamente, né? Sim, a base do empreendedorismo é a responsabilidade, porque quando você é funcionário, você está ali, você tem o seu rendimento, você começa o mês já com aquela previsão. Quando você é empresário, a única certeza que você tem é que qualquer erro vai recair sobre você. Sim, e ainda mais que tem gente Inicia um... muito nova começando, né? Imatura. E eu Sim, fui sim. imaturo. Então é importante mostrar possíveis Mas erros a e questão, por exemplo, é que você é imaturo, mas de boa fé. Agora, aqueles que você se relaciona nem sempre são de boa fé, como esse funcionário. Então, como é que você regula isso? Como é que você traz isso para um documento que te resguarde de futuros problemas, né? meu, sim, eu vou fazer uma live com você depois e aí eu vou expor todas as coisas que aconteceram, porque senão eu vou ficar só nesse negócio. Sim, E tem muito, 1 ano e 8 meses que eu fiquei, você coleta muita coisa, desde a demissão, que você fala, caraca, eu demiti o cara mudou, saca? Tipo assim, tudo acontece no meio empresarial que você fala, nossa, não é fácil e muita pressão, você já está no estresse master e só de ter um advogado, tenho certeza que você já tira um pouco, compartilha o estresse daquela pressão de operação um pouquinho para o lado. Velho, muita coisa aconteceu comigo. Eu só acho que um case legal para você
e ter Divulgar. insights e divulgar, sem zoar, muita coisa bizarra, desde, depois eu falo, de internet, aconteceu umas coisas bizarras, cara. Sim, Mas assim, e a visão, né, a visão que você tem que ter é uma visão preventiva. Por isso que eu digo que eu sempre bato na tecla da prevenção, porque se você faz um combinado antes, né, sei lá, com sócio, com poxa, ali já está registrado, né. No início é tudo muito lindo, e daí a sim, coisa começa a acontecer, os obstáculos e se você não tem essa segurança, é complicado. sim, a nossa cabeça ela, de empresário muitas vezes é voltado só para desenvolver o seu projeto, né? Tipo, eu quero o meu projeto independente como ele está saindo com essa pessoa, se ela, eu não sei se ela é tanto de confiança, mas eu sei que como ela está saindo, ela é nova de relacionamento, mas tipo, você vai indo querendo. Eu sou um pouco nessa vibe de tirar projeto, só que hoje, como eu já tive vários bloqueios de entender que quando você começa a fazer um negócio, a interrupção ela é muito mais cara do que o crescimento constante. Hoje eu penso assim, meu objetivo é me tornar grande, milionário, faturamentos grandes, mas não por grana, desejo realmente de ter projetos grandes. Essa eu gosto de criar culturas e essas paradas. Então é importante ter conversas com advogados para ter serviços de advogados para realmente resolver problemas. E quanto mais eu converso, mais eu vejo. Sabe uma dúvida que eu fiquei? Hum. Um advogado que ele trabalha para empreendedor. Você se considera também empreendedora? Tipo, Total. Total. Sim, a primeira eu me vejo muito mais o meu primeiro cargo ali na minha empresa é ser empreendedora, porque eu venho dessa construção de empreendedorismo, de comportamento humano, né, que traz toda essa área emocional, inclusive, do negócio. Então, para sim, eu atuar num problema jurídico, eu preciso entender quais são aquelas emoções que estão envolvidas, porque muitas vezes não é simplesmente o texto de lei. É um ranço ali entre sócios, é um ego, é algo envolvido, então o meu empreendedorismo ele tem que estar forte nesse sentido, de entender quem é o empresário, para depois me colocar no lugar dele e resolver aquela situação. sim. O advogado ele é um cara que ele estuda muito, né? Porque o que vem na minha cabeça são livros, né? Tipo assim, a faculdade de Direito só vê a galera postando livro, e não é pequeno, né? É uns negócios, tipo, Não é pequeno. desse tamanho. E você curte estudar? Porque hoje a gente vê que tem uma flexibilidade as leis estão mudando, nada é tão certo. Eu conversei com gente que está saindo do correio com medo de privatização e indo para o marketing digital. Ontem a Ford anunciou que vai sair do Brasil e vai encerrar 5 mil empregos. Tipo, então, aí do nada muda a política, muda. O Brasil sempre está instável. E como que é esse lance com o estudo? Tipo, você curte realmente manter foco em estudar? Você faz isso por natural? Como que é? Diariamente, diariamente. A Doido. minha rotina é períodos de estudo. Então, dentro do dia, eu encaixo todos os dias um período de estudo. Por quê, né? Em especial com essa pandemia, essa já era uma rotina, mas agora ainda mais forte, porque dentro da pandemia se tornou cada coisa, cada dia era uma coisa, né? Cada dia você tinha uma legislação ali que orientava, uma medida provisória, então você tem que estar atualizado o tempo todo. Não existe essa de a lei é engessada. Não, você precisa acompanhar. Então, Sim, sim, é uma rotina diária, e em especial, por exemplo, os clientes, né? Cada caso ele é analisado de forma personalizada. Eu não sou um escritório de massa, eu sou um escritório que personaliza contrato, que personaliza a situação, que sento com o cliente, analiso, né? Porque também não adianta eu ter uma informação ali do cliente se eu não conseguir puxar dele os detalhes, né? sim. Entender qual que é o contexto da outra parte. Então, sim, legislação e sim também comportamento. Cara, muito legal. Quando você fala assim de ir para o empreendedorismo, né, de ser advogada, eu sempre pergunto, às vezes, o que a pessoa já trabalhou, não tem problema se não, você não trabalhou com outras áreas antes, porque você já foi direto, talvez, para a parte jurídica, mas você já trabalhou com alguma outra coisa antes de ser advogada? Olha, eu já trabalhei em loja de bebê,
né, de roupa. Caraca, da Na minha hora. adolescência lá, que foi nisso, eu trabalhei em padaria, Era então tipo eu já vendas na loja de bebê? Assim, vendas, trabalhei em cara, que padaria, interessante. trabalhei numa caixa de assistência de advogados, que era um processo mais administrativo, mas eu ainda não era advogada, e daí lá eu tive uma experiência de 10 anos. Nossa, E daí eu abri mão da CLT para eu passei na UAB antes mesmo de ser formada, de estar formada, né? Então, lá no 9º semestre eu já tinha conseguido a minha carteira de ordem. E caraca. então, quando eu consegui a carteira de ordem, eu falei, agora eu preciso estagiar. E daí eu fui Sim. começar o estágio, eu abri mão de todo o meu recebimento ali para realmente já lá garimpar a advocacia. Então, já iniciei meu empreendedorismo daí. Meu, muito louco. E E aí você daí falou tipo assim, a parte, você já teve 10 anos de experiência antes, né? Essas experiências, provavelmente, elas nunca deixam de agregar na profissão nova que a gente entra. Quando fala de mudança de carreira, eu conversei com a pessoa lá do Correio, eu conversei com um cara que ele era professor de matemática também, concursado, e ele foi para essa outra área. E eu também, eu não sou concursado, mas tudo que eu fiz nos meus anos ficou agregado em mim a comunicação. Eu já fui do telemarketing 5 anos, tive algumas promoções dentro de conversar com públicos do C, B e depois para o A. Foi onde eu era um cara muito novo, conversava com gente muito rica e eu falava, meu, a minha comunicação evoluiu e depois eu posso usar essa mesma coisa para outras áreas. E a parte de comunicação, você falou que faz live. Você sempre foi uma pessoa que você teve facilidade para se comunicar ou você desenvolveu isso? Porque eu acho que isso é bem legal, importante, né? assim. Ou você nem se considera Facilidade uma de comunicadora ainda? eu me considero uma comunicadora. Facilidade foi conquistada, porque em especial nas redes sociais, tá? Cara, Eu que da hora. fazia palestras presenciais, eu atuei bastante em segmento de palestra em comportamento humano, também é uma construção já de 5 anos. Então, fazia palestras, fiz palestra para 200 advogados, e daí Caraca! eu me vi na situação da internet, que a internet é diferente, eu gosto de gente, né, ali presencial. E daí Aham. eu comecei a me remodelar para essa realidade online. Sim. Meu, muito louco. Essa parte de falar com 200 advogados é, é um medo que a galera tem na internet, que é de gravar os stories e simplesmente se expor, né? E para 200 pessoas é um frio na barriga ainda maior. Você já foi direto para 200 pessoas ou você foi passando de 30, tipo, porque e como foi essa experiência? Você conseguiu ter uma foi tipo algo que você conseguiu fazer normal ou você nem lembra no começo de tão estresse que é? Olha, ainda hoje dá frio na barriga, porque primeiro porque eu adoro, né, então, lá no início da minha formação em comportamento humano, em analista comportamental, eu me apaixonei e eu comecei a dar aulas, então o próprio instituto que me formou, me contratou como trainer. Cara, Então que daí louco. comecei a dar aula para 20, para 30, e fui gostando da coisa, né, fui comendo com farinha, então você vai, você se dedica, e daí, quando eu cheguei no congresso, foi o Congresso Nacional do ABCDMR da Advocacia, e lá tinham 200 pessoas. E Hum. daí foi chocante, foi muito gostoso, foi incrível. E por incrível que pareça, foi muito mais fácil do que eu iniciar no online. Caramba, cara, isso Nossa, é Exatamente. verdade, porque olha, eu até arrisco o porquê. Quando a gente está dentro de um grupo de apoio de pessoas que falam a mesma língua, de empreendedores, a gente consegue se expor mais, né? Falar de coisas, ideias e ir para frente. E quando a gente está na rede social, ela é aberta muitas vezes para amigos, pessoas que não conhecem o assunto, que não entendem, e aberto a mais julgamentos, talvez, porque quando a pessoa não sabe o que é o direito e o advogado, ela pode ter mais, tipo, preconceito, falar, meu, o que é isso que ela tá falando? Não tô entendendo. Então, faz muito sentido. A internet, ela é uma área, que você falou que está fazendo live já, que eu acredito que a live, ela desbloqueia
pelo menos foi comigo. Eu comecei a andar com 5 pessoas que faziam live, que o pessoal brinca, né? Ande com 5 pessoas, é a média das 5 que você mais anda. E eu comecei a andar com pessoas que faziam live, fui convidado, e a hora que eu fiz a primeira, parece que eu nem lembrava os primeiros minutos, saca? Tipo assim, o que eu tô falando? Só conversando. Daí, depois de 10, eu comecei a raciocinar e lembrar do que eu falei, qual foi o papo. E hoje eu consigo lembrar tranquilamente e direcionar o conteúdo e falar, mano, é isso aqui, gente, ó, vamos falar dessa forma. Então, a live realmente traz uma experiência muito legal. Mostra que você é uma advogada ainda mais preparada, porque essas questões todas agregam muito na profissão. Fica fora da caixa, né? Não é só ler, estudar e defender leis. É também É. trabalhar esse E, outro lado, né? e esse contato, o que que acontece, né? As pessoas, elas te veem, porque a sociedade, no geral, tem muita crença com relação ao advogado, né? É, Uhum. existem aí alguns que não trabalham devidamente, então a gente fica muito vinculado a esse nome, né? Ah, advogado, as crenças aí que a gente aparece, aproveitador, só quer dinheiro. Quando você transforma isso, a educação jurídica para o público, você primeiro já está sendo visto, a pessoa já se conecta com você nesse sentido. Segundo, a intenção é que as pessoas estejam preparadas, a educação jurídica. Não necessariamente o custo alto do processo, ou, sabe? Eu não estou direcionada para valores, mas para essa educação. O valor é importante? Super importante, né? A gente precisa sobreviver, comer e tudo mais. Mas o propósito, o foco é passar essa mensagem. Quando as pessoas começam a te assistir, te ver, entender o seu propósito, a sua essência, fica mais fácil de você construir um raciocínio jurídico. Sim, cara, muito legal o que você falou. Pegando esse assunto ainda de propósito, né? Ah, por que você acredita que você entrou pro mundo do direito? Tipo, tem gente que vai entrar por dinheiro, já me falaram, entra lá que já falaram conselhos tradicionais assim da família, né? Faz direito, medicina e tá tudo certo, ou engenheiro. Tipo, são 3 coisas que a galera fala para seguir falando no dinheiro, estabilidade e toda essa parte. Mas tipo assim, o que fez você entrar para advocacia de fato? Tá. Primeiro foi uma escolha, porque eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu me conectava muito com essa questão de saber, de entender as leis. E desde o início eu sempre soube que eu seria advogado, que eu queria atuar, né? Então foi algo Nossa, que eu fui legal. por amor mesmo. E daí, no início da minha atuação, eu me deparei com alguns clientes, né? Os primeiros clientes lá iniciais. E os clientes falavam assim: doutora, olha, eu sei que você não tem tempo, mas eu vou falar aqui rapidinho sobre o meu problema. E eu olhava para aquela pessoa e dizia assim: como é que eu não tenho tempo? Eu tenho que ter tempo para ela, porque é o problema dela que ela está entregando na minha mão. Então eu Sim, preciso ter essa atenção, só que a maioria dos advogados, das experiências que eles tiveram no tempo, não tinha sido assim. Então esses clientes foram se fidelizando, foram trazendo, e eu falei: "Cara, eu preciso me ativar nessa questão do comportamento humano, da atenção, do porquê eu faço o que eu faço, do porquê eu estou engajada nesse propósito jurídico". E daí que eu comecei a sim. construção do comportamento humano. Agregado à advocacia, tá dando super certo, porque as pessoas, elas precisam de atenção, elas não precisam simplesmente da solução jurídica. Cara, exato, muito legal o que você falou. No café, inclusive, eu percebi isso, que quando eu vendia um café, vou falar a real, não para me gabar, sou craque em fidelização de clientes em café. Tipo, na cafeteria, se tiver alguém abrindo um café e fala, mano, conecta o Rodrigo porque ele pode dar várias dicas. A gente sempre entendeu no café, com o tempo, né, que a pessoa não comprava a xícara. Ela Uhum. comprava, cada um comprava uma coisa. Então, tinha gente que comprava o ambiente, que era o papel de parede, a galera para fazer uma boa reunião com um amigo. Tem gente que comprava uma conversa. Quantos caras que ia para o balcão compravam o café? E quanto mais você dedicava o seu tempo nessa conversa, um tempinho que você falava lá 10 minutos, e você retomava algum assunto que esse cliente falou um dia, e você ia ficando realmente brother dele com o tempo, não tô brincando, esse cara deixava lá R$ 10 por dia, R$ 20 por dia, trazia cliente, e sempre que ele tinha que conversar, você via, o cara nem tava com vontade de tomar, às vezes, café e tomar um suco,
mas ele ia lá para pagar a xícara da conversa e às vezes você fideliza nesse hábito mesmo, né? O cara precisa de um brother, precisa de alguém para abrir a cabeça, e o advogado, de certa forma, pode até ser essa pessoa também, se ele souber ser essa pessoa, igual você está se propondo a ser Sim, sim. também. E você Eu acha que você tenho muitos gosta mais de colegas. ajudar? Porque assim, o cara que vai olhar o advogado, ele pode olhar como um herói, né? Meu, tô com um problemaço e você vai ser a minha heroína e vai me ajudar. E também, você pensa mais nisso, de sempre realmente ser a pessoa que vai salvar o cara, ou também mais na ajuda mesmo? Você gostava nessa pegada de ajudar, saca? Hoje eu iniciei na pegada da ajuda, né? Lá no meu início de carreira, a ajuda. Mas hoje eu vejo que eu ajudo muito mais se eu trouxer a autorresponsabilidade do empreendedor. Cara, Porque top o essa que que ele frase. vem procurar? O que que ele vem procurar no advogado? Que o advogado seja o protagonista. Só que o advogado não é o protagonista. Ele é só o meio. Então, se eu oriento o meu cliente com a realidade, né, eu dou ali o choque de realidade nele, ele vai ter força e ele vai criar um músculo para qualquer situação. Agora, se eu Sim. assumo e digo assim, eu decido, primeiro, eu estou tirando o poder dele de decisão, o que eu não admito, porque o negócio é seu, o segmento é seu, e eu vou estudar esse segmento e vou orientar, mas a decisão é sua. Nossa, cara, olha que a palavra, tem gente que não sabe o que é disrupção, né? Mas para mim foi uma frase disruptiva, essa visão do advogado. Realmente, ele é uma ferramenta de Sim, estudo para a tomada de boas decisões, né? Porque olha que preconceito ou conceito errado meu por um momento eu pensei, o empresário o advogado vem na cabeça como herói. É muito errado, você sempre vai na merda. Tipo assim, sim, porra, sim. agora deu ruim aqui, eu preciso Aham. conversar com o advogado. Esse é o brasileiro que tá com É. essa cabeça. Tipo, e a gente precisa ter a ideia, olha que louco, agora que veio, da ferramenta para tomar boas decisões. O problema é que você precisa achar clientes, talvez eu tenha muitos deles, talvez nas minhas plataformas que eu estou começando a criar, que saibam para onde estão indo. Por quê? Quem sabe para onde está indo, ele é o cara mais preocupado para tomar boas decisões, porque ele está tomando já a decisão, ele primeiro que ele já é comandante da vida dele, sacou? Eu não sei se você pensa já dessa forma, se você tem o seu projeto de onde você quer chegar. Você se sente hoje que você tem, tipo, na tua mão a visão para onde você quer levar a sua marca? Você tem isso Sem hoje? dúvida, sem Então, dúvida. tem muita gente que, o cara que não tem isso, ele não vai valorizar o advogado. Pode ser dele, vai valorizar no problema. Agora, o cara Aham. que ele tem a direção, ele fala, eu sou comandante do meu negócio, da minha vida, e aí ele sabe que para ele comandar a vida, ele vai ter que tomar algumas decisões, ele fala, opa, essa decisão aqui, eu preciso de... Ele sempre vai precisar de pessoas para opinar, e então talvez eu até consiga te indicar mais pessoas mais para frente. Te dar só um exemplo. Eu não estou zoando. Tem uma pessoa que ela viu que eu tenho uns grupos de WhatsApp e ela falou para mim assim: Rô, eu estou gostando do portal que você criou, eu quero também criar um grupo, também quero monetizar o meu grupo. Você tem mentoria? E eu não tinha, sabe? Eu falei: olha, eu posso testar a mentoria de um mês e te ajudar com as estratégias de criação de grupo. E não só isso, também te conectar com algumas pessoas que podem ajudar e sempre ser esse cara que vai bater bola com você. Então a pessoa aceitou e ela está indo comigo. Então já outro contrato já que eu tenho que criar, que é o contrato Aham. da mentoria. Só que ela perguntou ontem para mim: olha, acabei de criar um logo, estou tentando pegar a mensagem aqui. Ela falou: acabei de criar um logo e eu estou pensando em registrar minha marca. Ela falou isso ontem, cara. Tipo, a Vivi. Ó, foi uma mensagem que recebi ontem. Não sei se dá para escutar. Eu fiz uma logo, eu paguei para fazer essa logo, né, que é da coleção que eu falei para você que eu vou lançar. Mas antes de lançar a coleção, eu queria registrar essa logo. Tu sabe qual é o procedimento, como é que eu faço, para pelo menos ter uma garantia. Porque tu sabe, internet é terra sem lei, né? Ó, ela mandou ontem essa frase e aí, opa, entrou uma música aqui. E aí ela falou assim,
se eu sabia esse procedimento. Aí, o que eu pensei? Opa, eu posso ser o link, né, de conectar pessoas para ela conversar. Eu tenho um amigo, advogado, e aí eu passei contato, mas eu vou passar o seu também. Por quê? Eu acredito que a pessoa ela compra não só do seu conhecimento, mas da conexão que ela tem com você. Às vezes ela pode falar, meu, ela é mulher e ela é forte, estuda, gostei do vídeo que eu assisti com o Rodrigo. Então, eu acho que sem passar duas opções ou mais opções, pode ajudar. E coincidiu que ela falou exatamente isso, né? A internet é uma terra sem lei, eu quero registrar minha marca, porque ela sabe para onde ela está indo, saca? E foi ontem. Então, essa é a importância do network, Consciente. eu acho. Cara, sim. A Sim, e Vivi. a gente, nós fazemos, ó, de Vivi para Vivi, nós Hum, fazemos esse nossa. registro de marcas, né? Um dos nossos produtos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nosso papo tá mais, né, introspectivo do que tudo. Por exemplo, você é remunerado por essas indicações? Então, eu não sou remunerado pelas indicações ainda. Eu tenho uma projeção de crescimento dentro do portal que eu estou fazendo, de colocar pessoas lá dentro, saca? E o que está caminhando? Eu comecei a criar um projeto que era para delegar atividades das empresas. Era um procedimento operacional padrão. Era mapear o cargo, criar ele na forma digital, com passo a passo e vídeos, para recrutar alguém rápido e essa pessoa conseguir entrar e fazer. Pegar o cargo de primeira. Então, um café que não tem o procedimento operacional digital custa 50 mil. Um café com procedimento, na minha visão, custa 80, 100 mil reais, porque ele é escalável, é repassável para outra pessoa na hora de vender. E aí eu falei, se eu tivesse um RH seria muito bom, porque eu também já poderia passar pessoas boas para as pessoas e eu vou precisar contratar o tempo inteiro e indicar. E aí veio a terceira ideia. Para eu ter um RH, eu precisaria ter uma conexão com várias pessoas, conhecer gente um tempo inteiro. E aí veio a primeira ideia, que foi criar esse lance de network. Então, antes de ter o RH e a própria empresa de procedimento operacional padrão, eu acho que eu tenho que ter um capital de pessoas. Eu tenho que ter muita gente boa, porque eu já cresci em algum momento na minha empresa e eu vi que quando você tem só grana, não dá. Você contrata do nada às pressas, você contrata errado. Tipo, você contrata um bandido, às vezes aconteceu comigo. Você contrata um É. cara. Pelo currículo e não pela habilidade, né? Exatamente, não pela sinergia de valores pessoais. Cara, que teve de gente filha da mãe que me ferrou por coisas que se tivessem valores normais para a gente poder se alinhar, eu saía de problemas muito mais rápido. Claro, posso estar errado, talvez, mas teve um caso assim que uma imobiliária, eu tinha 6 mil reais de calção e eu estava saindo do lugar e eu precisava pintar o lugar para sair. Só que eu estava encerrando, demitindo, fazendo um monte de coisa. E eu precisava de 4 mil reais, assim, do meu calção para eu pintar. Aí, tipo, o cara falou para mim, olha, Rodrigo, não posso tirar o calção para você pintar e devolver. Você tem que pintar e eu devolvo. Aí eu falei, cara, beleza, mano. Ok. Aí eu peguei uma aliança minha, penhorei por 4 mil reais lá, pintei, o cara me deu 6 mil. Aí eu falei, velho, pô, se o cara fosse brother, de entender o empreendedor, a necessidade, então ele não tinha nem valores, a imobiliária antiga, com valores antigos. Então hoje eu tenho amigos. Engessados. Então tem gente que nem sabe o que é network, que nem preza por valores pessoais de conexão. Então, a minha ideia da plataforma, com o tempo, é que eu vou te mostrar aqui, ó, para encerrar até o papo, para não tomar muito o seu tempo. Dentro da plataforma, eu tenho aqui um portal. Opa, deixa eu abrir aqui. Tá dando. Tá aparecendo na tela? Tá abrindo. Tá abrindo, Beleza. mas ainda não abriu. Tá Não, tranquilo. carregando. Só para eu. Dentro dessa plataforma, ela já tá girando. Então, ela já foi testada com essas 20 pessoas gratuitamente. Uhum. Aí, agora, a plataforma ela está indo já para o grupo pago. Então, para você entender o negócio, ele vai chegar no ponto de ter comissões.
de alguém que eu indicar, eu tenha uma comissão. Isso vai chegar num ponto tecnológico que vai ser possível. Por enquanto, eu não tenho isso. Por enquanto, eu quero validar e saber quanto de negócio eu estou gerando, se eu sou realmente um link para as pessoas, porque estou testando o meu valor. Então, aqui já está aparecendo o portal. Tá aparecendo. Então, todo grupo é composto de 10 pessoas. E aí, cada grupo tem 10 pessoas aqui, 10, e o outro grupo também com 10, e esse terceiro grupo está sendo pago. Só que todo grupo tem na descrição esse portal. E esse portal tem aqui, ó, membros do grupo para fazer networking. Então, se você clicar aqui, você vai ter acesso a todas as pessoas de cada grupo. Então, se você clicar aqui no grupo 2, vai ter aqui o Leandro, que você pode conversar com ele sobre análise comportamental, pessoas. Esse cara manja Meu muito marido, sabia? Ah, você tá zoando. Imagina se eu falasse, Leandro, esse cara aqui que é meio estranho. Esse cara picareta aqui. Imagina. Por isso, então, provavelmente, eu O sobrenome, me interessei em ela, conversar Ana com Cone. você, porque a gente fez networking e provavelmente você me seguiu de alguma forma, alguma interação nossa, e aí, Sim. conexão, né? E aí, Uhum. é louco. E olha que louco, se você entrar no grupo, você não vai entrar no grupo dele, você vai entrar no terceiro grupo, porque a ideia é que eu sempre coloque pessoas em grupos diferentes, né? Quando atinge 10, se tivesse entrado junto no mesmo momento, você ia entrar. Mas você já vai entrar na versão, ele está na versão grátis. E eu estou indo para a versão paga, que é a proposta que eu vou fazer para você. Ela tem 30 dias de experimento nessa proposta gratuita, e depois de 30 dias é R$3 por mês para fazer parte, ou R$29,90 anual. Você já compra o acesso anual para fazer O ano parte inteiro. do meu grupo. O Leandro teve sorte. Ele participou da parte grátis do teste e ele foi a segunda level, segundo grupo gratuito. Moral. Aí, ó, você já viu que seu marido está aqui. Você já falou, ó, eu consigo me conectar. Talvez tenha algum amigo seu que apareça aqui do nada. Provavelmente Felipe. O Felipe é do Felipe, condomínio, né? Terroir, isso. Cara, ele já está no grupo pago. Ele aceitou Uhum. em fazer parte. Caramba, eu tô conectando vocês aqui sem saber, tipo, porque tem gente que me conecta e indica para amigos, então fica mais pessoas de indicação. E tem gente que eu prospecto realmente, e você me seguiu, eu já conectei direto. Moral, o João Vitor é o cara programador, esse cara mexe com estratégia de marketing digital, o cara é personal trainer, a Vivi, que é a potencial cliente sua de registro de marca. Esse aqui também é advogado empreendedor. Só que finanças pessoais, tráfego na internet, se quiser divulgar coisas. Então, qual que é o lance? Tá vendo? Aqui tem a entrevista com o Leandro. Tem a entrevista que eu fiz com ele. Se você quiser assistir, você clica aqui e vai ver as perguntas que eu fiz. Tudo que a gente conversou tá lá. E a sua também vai ter aqui, porque se alguém novo entrar no grupo, ele pode querer falar com você. Só que o portal é muito mais amplo, ele vai se tornar um valor muito mais caro mais para frente, porque ele vai gerar muito mais valor. Só que tem aqui, ó, as próximas reuniões, às vezes eu conecto as pessoas, então acessa a última reunião. Tem aqui quem participou, todos esses currículos pequenininhos das pessoas, né, de quem participou, o resumo da conversa e também a reunião gravada com as pessoas que a gente teve para revisitar. Então, são eventos também que eu vou fazendo gratuitos para quem está dentro do grupo. E, enfim, tem ferramentas aqui, dicas de ferramentas úteis, tudo de marketing digital que a gente usa e compartilha. E aí vai sendo compartilhado várias coisas. Com o tempo, eu vou colocar aqui recrutamento e seleção de profissionais. Então, se eu clicar aqui em recrutamento e seleção, tem aqui áreas que você pode buscar profissionais. Por exemplo, Google Ads, se você quiser anunciar no Google, se você quiser fazer análise comportamental, funil de vendas. Então, você pode buscar as pessoas para achar. E aqui tem também alguma coisa jurídica que eu coloquei. Contratos e serviços, modelos de contratos. E também vou colocar registro de marca, que para a pessoa também colocar. Então, eu sempre vou ser um motorzinho que vai estar buscando gente. E esse é o resumo de tudo da experiência de network. Então, eu queria saber o que você achou da reunião, porque essa reunião, o básico que eu perguntei pode gerar
interesse de alguém te conhecer ainda mais. E quando tiver outras reuniões nossas, conectado com outras pessoas, pode ser que alguém, pelo seu destaque no grupo, de você falar uma frase de efeito, vá olhar o seu currículo com mais atenção, sabe? Tipo, então essa é a minha ideia. Aí vai ver essa entrevista, vai ver seu portfólio, eu vou deixar esse currículo mais bonito. A hora que o currículo estiver muito bom, aí sim que eu vou colocar comissões, que aí eu sei que eu vou conseguir te conectar com um médico, com outras pessoas, e aí eu posso simplesmente, qualquer reunião fechada por lá, pensar assim numa comissão. Mas por enquanto é tudo validação mesmo, sacou? O que você achou da reunião e da plataforma e se é legal fazer parte como teste de 30 dias? Sim, já tô dentro, óbvio. A ideia é incrível, né? Pô, legal. Você precisa, inclusive, registrar essa ideia. Cara, eu não manjo, eu sou o cara que eu preciso depois fazer a live com você e eu vou trazer a Vivi, trazer mais pessoas para aprender sobre tudo e expor os meus erros e realmente eu quero ser um cara que cresça correto, sabe? Sim, porque assim, essa ideia sua é única, né? Talvez, eu não conheço, não tenho a notícia de alguém que esteja fazendo isso. E é uma ideia, então a ideia ela também é registrável, para que você possa acionar se caso alguém, enfim. Dentro da plataforma, existe termo de uso de aceite? Não tem nada. Tô brincando. Tô com medo já. Não, tem um formulário, falar real, tem um formulário que eu vou te passar. Aí você preenche ele, só é o nome, seu Instagram, e aí tem pequenas informações, e por lá você já vai ter a ideia, é só aquilo mesmo. A hora que você coloca OK, você já entra para o grupo, aparece o link para você entrar. E eu preciso criar esses músculos jurídicos, sim, cara, por trás. Regramento, né? Regramento de como funciona, de como que aciona esse serviço, qual é a missão, visão e valores, de que forma que você coloca isso num contexto de conduta, né? É uma conduta empresarial que você aceite essa missão, visão e valores, porque no nosso grupo as pessoas elas seguem esses Nossa, valores. caramba, top. Porque realmente, se tiver alguém que faça algo, ele tem as regras de como se portar dentro. Isso não existe, saca? Então, olha como já amadurece, né? O crescimento dói, né? Porque já fala, meu, que trabalho. Mas Mas é é um trabalho gostoso, bom, sim. é gostoso e é desde o início, né? Você está iniciando, você está fazendo esse teste, mas nesse período de teste você já experimentou profissionais e já experimentou qual é a necessidade dessa regularidade. A partir do momento que a plataforma é sua, você, ao encaminhar esse termo de uso de aceite com as regras, a pessoa ela se responsabiliza ao não fazer. Cara, Entende? entendi. É muito, como de novo a palavra disruptivo, é uma coisa que a gente fora da caixa, né? O pensamento jurídico de prevenção, porque são coisas que é uma visão que a gente só que você tem e você precisa clarear. É exatamente isso. É como é a venda de um serviço que o empresário não sabe que precisa. É Sim, mais ou menos sim, exatamente. essa a pegada. Meu, E daí então, vai um diagnóstico, né? Vai daí as necessidades. Mas sim, e aí com relação aos percentuais, né? A importância do termo também, de acordo. Qual que é o momento que esse percentual entra, qual que é a forma de pagamento em que vai te trazer esse rendimento. E daí o céu é sim. o limite. Meu, muito legal. Eu tô gostando bastante desse papo. Como já ele deu aqui 1 hora, que a gente vai conversar agora, para respeitar o seu tempo, eu vou fazer o encerramento, eu vou deixar ele gravado, como você falou, eu vou deixar depois esse link para outras pessoas te conhecerem. Você vai entrar no grupo teste de 30 dias, que é o grupo que você vai ter a sua experiência, ver como a gente trabalha lá. Meu, todo dia tem conteúdo, tem coisas, dicas de ferramentas. Hoje mesmo eu aprendi uma ferramenta nova e pessoas da área de designer. E você é a primeira advogada desse grupo. Eu sempre tento ter essa coisa de colocar pessoas novas e depois eu penso até em trocar as pessoas de grupo mais para frente para dar aquela chacoalhada, que foi uma ideia que uma pessoa falou, né? Porque o portal você tem acesso a todos.
mas o convívio, você vai ter acesso a 10. Agora, para ter acesso depois em outras pessoas, eu vou ver se eu chacoalho o grupo de novo, porque mais alguém de outro grupo pode precisar de dicas de direito, né, para poder se profissionalizar. E eu vou ver se eu chamo você para uma live depois, com o tempo, para a gente poder aprender mais e eu conhecer mais ainda esse serviço. Por que não ser assegurado de que eu preciso dar esse passo, um passo de segurança no meu projeto. Foi um prazer, Vivi, trocar ideia com você. Parabéns aí, o Leandro. O Léo, eu sempre converso com ele, eu sempre troco ideia e eu sempre falei com ele, ele falou comigo a importância da gente conversar com os outros, não pelo que a gente quer que os outros falem, né? Mas o que a pessoa precisa, o perfil dela precisa ouvir. E aí, isso abriu bastante minha cabeça. Falei, cara, eu preciso ter essa visão, porque são pessoas. E aí, a hora que você começou a falar que tinha uma pegada de entender a pessoa, eu já achei bem diferente. Agora está explicado. O Léo, ele tem esse conteúdo forte, né, de compreensão da pessoa, de propósito e tudo mais. Então, parabéns para vocês. É um casal que tem duas habilidades incríveis. Eu acho muito legal vocês estarem juntos trabalhando essa parte. E você vai entrar lá no grupo do Felipe, que já está lá também. Conte comigo, né, no que você precisar aí, se precisar de mais orientações, esteja à vontade e vamos fazer sim, vamos divulgar, vamos fazer a live, vamos mostrar para essa galera aí a importância do jurídico. Cara, legal, show de bola. Obrigado mesmo. Então, eu te espero lá no grupo. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau. De nada. Tchau, tchau.